Responsabilidade, tem muita gente aí faltando com a responsabilidade, é um tema de muita importância para a sua vida pessoal. Se você quer desenvolver mesmo como um humano e como um humano na sociedade atual, você vai ter que assumir as suas responsabilidades, cuidar dela e usar elas para guiar a sua vida, se destinar ao sucesso através das suas próprias escolhas, sendo responsáveis com elas. No fim das contas, quando você assume as suas responsabilidades, você assume o controle da sua própria vida. Aqui é um ponto de encontro para esses assuntos. Eu sou o Thiago Giordani e eu já entreguei para vocês outras duas aulas muito importantes que falam sobre como criar dinheiro, o conceito de tempo, esforço e conhecimento, como que isso gera valor e a partir do momento que você gera valor, você vai captar mais dinheiro para sua vida. E logo a seguir, sabendo como ganhar dinheiro, a gente fala sobre dinheiro, fama e poder, os três pilares da plenitude humana externa. E aí você entende esse conceito também, como que ao obter um desses três, você automaticamente obtém os outros dois. Já na aula de hoje, se você já obteve aí o seu dinheiro através da venda do seu valor, e com esse dinheiro você aumentou sua fama e poder, agora é hora da gente falar de responsabilidade. E enquanto isso, você vai considerando deixar um like no vídeo, se inscrever no canal, que aqui é um ponto de encontro. Responsabilidade é igual a assumir o controle da própria vida. Tá faltando homem responsável, tá faltando mulher responsável, tá faltando gente responsável no mundo. Quem assume responsabilidade deixa de viver no piloto automático. Você para de reagir e começa a agir. O rumo da vida deixa de ser aleatório. O controle nasce da decisão de assumir o que é seu, bom ou ruim. Então, meu amigo, quando você perdeu o controle, o rumo da sua vida, porque provavelmente você está negligenciando suas responsabilidades. Quer um exemplo aqui? O cara pôs um filho no mundo e não cumpre as responsabilidades alimentícias com o filho. E aí acaba sendo preso. Aí ele é um tadinho? Não, ele está tendo ali uma repercussão ruim das escolhas de não assumir as suas responsabilidades. E, meu amigo, isso se reflete em várias outras coisas. Então, pegando aqui o exemplo mais fácil, que é a parte ruim da responsabilidade, você é responsável por pagar o seu aluguel. Se você não paga o seu aluguel de sua casa, você é despejado, meu amigo. Você vai ter dor de cabeça no fim do mês com o dono da casa. Você tem responsabilidades quando você dirige um carro. Você está dirigindo o seu carro ali, se você for imprudente, a polícia pode te parar, pode tomar o seu carro, pode te prender, irmão, porque você não foi responsável ao volante. Então, você tem que agir de forma responsável diante da vida, não reagir. Ai, agora que a polícia me pegou aqui, que eu estava com a cara cheia de goró e dirigindo um carro, que eu vou parar para pensar se isso é adequado ou não. A gente tem que dar um passo antes. Tem aquele famoso ditado, né? Quem é sábio aprende com o erro do próximo, enquanto o esperto aprende com o próprio erro. Então vamos ser sábios. Esse tema aqui de hoje a gente está abordando em 7 tópicos, ok? Então vamos para o segundo aqui. 2. Sem responsabilidade, sua vida fica na mão dos outros. Olha só, culpar circunstâncias é igual entregar o seu poder. Então, quando você coloca a culpa na circunstância, meu amigo, aí você está terceirizando sua culpa. A culpa é sua, você põe em quem você quiser. Não é assim o ditado? Pô, meu amigo, quem entrega o seu poder, quem não assume as suas responsabilidades, suas próprias decisões, pode estar perdendo a sua soberania. Quem terceiriza a culpa, terceiriza a sua soberania. E a soberania que você tem sobre a sua própria vida, sobre as suas decisões, ela tem que ser defendida. Não da uma forma ignorante, tipo assim, ai, a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Não é bem assim. A defesa da sua soberania pessoal, ela é diária. E ela passa pela defesa das suas responsabilidades também. Então a falta de responsabilidade vai criar dependência emocional ou financeira. O cara não é responsável pela própria vida, pela própria conta dele, pela própria comida dele. E aí, meu amigo, você vai acabar sendo dependente de alguém, ou emocionalmente, ou financeiramente, ou até mesmo os dois. Seja responsável. Alguém sempre que decide por você quando você não decide. Então, se você está nesse quadro aqui, ó, daquela pessoa que nem consegue tomar decisões próprias, fica atento. Você está perdendo sua soberania pessoal
e alguém está assumindo a sua responsabilidade no seu lugar, e assim você está entregando todo o seu poder. No item 3 aqui, a gente tem o seguinte recado: assumir responsabilidade é igual a aceitar as consequências. Aí tem isso aí também. Vamos voltar aqui e falar sobre as responsabilidades versus possíveis acontecimentos ruins. Você não controla tudo, mas você controla como responde ao que aconteceu. Então, meu amigo, vou pegar o exemplo lá. Tomou uns goró, pegou o carro, não deveria ter pego o carro, foi lá dirigir, bateu com o carro. Meu, você não controla tudo, será que não? Bom, você não quis evitar de beber. Você não quis evitar de dirigir. Aí você perdeu o controle das coisas. Você não controla tudo. Não tem como. Você pode evitar situações, mas a partir do momento que você se coloca em certos condicionantes, você pode perder o controle daquilo. Então, por exemplo, encher a cara é uma forma de perder o autocontrole, e aí você vai ter que responder pelas consequências. Aí, agora, como é que você vai controlar o que você responde ou como você responde? Aí vem aquele ponto: resultado ruim não te define, a sua reação te define. Vamos pegar aqui um outro exemplo: você é um empresário e faliu, você quebrou, tomou um calote, ou foi feito de trouxa, ou gastou mais do que devia, enfim, a sua empresa quebrou. Bom, agora você vai ter que analisar como você é. Você vai se definir como ruim? É a sua reação que vai te definir. Aí entra aqui até um ditado que meu pai diz: não importa o tamanho do tombo do homem, mas importa a forma elegante como ele se levanta. Então é a sua reação que vai te definir diante do resultado ruim. Então vamos voltar no outro exemplo, que o cara bateu o carro, já estava todo errado, se fudeu, bateu o carro. Como que ele pode ter uma reação que define a personalidade dele ali? Nunca mais pegando um carro bêbado, o cara olhar para aquilo e colocar como limite: aquilo foi um erro que eu não quero cometer novamente, assim como outros tipos de erros que podem ocorrer. Todos nós estamos aí passíveis de erros. O ponto é, pô, você cometeu uma vez, 2 vezes, 10 vezes o erro, a quantidade tem diferença sim. A repetição no erro, a insistência no erro faz diferença sim. O ideal é errar uma vez e não errar de novo. Ou errar duas, ficar esperto. Tá ligado? Não ter constância no erro é fundamental. A responsabilidade, ela elimina a desculpa como ferramenta. E isso também é um outro problema. Porque quem tem desculpa para tudo, ela está fugindo da própria responsabilidade. E aí essa pessoa se torna pouco confiável aos olhos do próximo. Se você não assume a sua responsabilidade, tudo tem desculpa, para tudo você consegue explicar o porquê você não foi capaz, explicar porque deu errado, explicar porque cheguei atrasado. Meu amigo, só assume sua responsabilidade. Aí, foi mal, tô atrasado. E aí, o que tem para fazer hoje? Mas todo dia, aí eu cheguei atrasado porque meu cachorro teve dor de barriga, aí eu cheguei atrasado porque meu vizinho parou o carro na porta. Ah, irmão, assume sua responsabilidade, pô. Consequências são parte do pacote da maturidade. Então, o que rola aqui? Qual é o ponto aqui? As consequências das suas responsabilidades você tem que assumir. E o pacote da maturidade ele vem isso: assuma as consequências. Se torne maduro, né? Rompa o mundo infantil, rompa o mundo adolescente. Você está no mundo dos adultos, você é um maduro agora, você tem que corresponder de forma madura às reações e às intimidações da própria vida. O item 4, lembrando que são 7. Pessoas responsáveis entregam e por isso são confiáveis. A vida e os relacionamentos funcionam com base em entrega, não intenção. Gente que cumpre o que promete vale ouro. A confiança é construída com pequenos atos repetidos. Quem entrega vira referência, naturalmente. Então, se você não cumpre um simples combinado de chegar no horário, se você não consegue estar ali batendo a sua palavra, condizendo com as suas atitudes, você não é mais confiável. Agora, o inverso é verdadeiro. Eu vou estar lá 7h15, 7h15 você está lá. Eu faço para você e você fez. Quando você ajusta isso com frequência, a percepção das pessoas é de que você é confiável. Então, você, quando cumpre o que promete, você passa a valer ouro. E essa confiança, lembrando, ela é construída com pequenos atos repetidos. Então, por exemplo, o bom pagador, ele é bom pagador porque ele fez uma compra à vista ali, deu 100 mil ali, o cara é bom pagador. Não, não necessariamente. Às vezes,
aquele que te manda 1.000 20 vezes seguidas sem falhar, na sua percepção, pode ser um melhor pagador, uma pessoa mais confiável de cortar uma catira a prazo do que o outro que te mandou 100.000, você não sabe como que ele arrumou, né? Então, a construção da confiança, ela é baseada em pequenos atos repetidos. É estar no horário, é cumprir a palavra, é cumprir o pagamento, coisas desse jeito. Quem entrega vira referência. E isso é natural. E aí que vem a fama ou a má fama. A boa fama ou a má fama. Você faz a fama, deita na cama. Já falamos esse ditado aqui outra vez, né? O quinto item é a credibilidade. Ela nasce dessa responsabilidade praticada. Então, quando você é responsável, você cria uma credibilidade com as pessoas. E isso é uma prática. Então, credibilidade ela é acumulada como juros compostos. Uma reputação sólida nasce de anos de disciplina. Um exemplo, um bom motorista. Você confia numa pessoa que você tem convicção que já fez 100 vezes a mesma viagem e voltou com vida e o carro inteiro? Ou você vai entrar num carro que a pessoa fez a primeira, segunda viagem, você vai entrar no carro com ela? Quem tem mais reputação de bom motorista? Quem tem mais credibilidade de que a responsabilidade dele praticada é consistente. Quem tem uma reputação sólida, ela vai nascer através de anos, de uma outra palavra aqui, que já é o tema da próxima aula, disciplina. A reputação da responsabilidade, ela tem a ver com a disciplina, e a gente vai destrinchar esse tema aqui já na próxima aula. Quando você se torna previsível no que faz, você vira confiável. A credibilidade é o seu cartão de visita invisível. Isso vale até milhões de reais. Você consegue fazer negócios grandes apenas baseado na confiança. É, meu amigo, eu falo por mim mesmo, viu? Isso acontece de verdade. O penúltimo item, o 6, quanto mais responsabilidade você carrega, mais você cresce. Já viu aquele cara que era vagabundo, tava nem aí, só jogando truco, bebendo cerveja, chegava em casa às 6 da manhã, aí um dia ele engravidou a mulher, casou com a mulher, o menino chegou, aí hoje não, o homem chega cedo em casa, não perde mais o dinheiro dele no truco, não tá por aí caindo na rua bêbado, pelo contrário, prosperou, conseguiu comprar um carro, conseguiu construir uma casa, porque quanto mais responsabilidade você carrega, mais você cresce. A minha mulher, ela diz que quanto mais chaves você carrega no seu chaveiro, mais responsabilidade você tem. Então, ó, meu amigo, tem que estar aí bastante chave no seu chaveiro, que assim você é uma pessoa responsável. O peso certo te fortalece, o peso que você evita te enfraquece. Aí, olha só, fazer uma breve análise aqui em relacionamento. Tá num relacionamento que você está evitando ele, não tá bom, aquele relacionamento que você não bota mais fé nele, aquilo te enfraquece, aquilo te destrói. Mas você está numa relação boa, que embora tenha um peso da relação, sempre vai existir, vai te fortalecer. O crescimento vem do desconforto voluntário. O que é isso aí? Eu aceito passar esse desconforto momentâneo, ou aceito passar essa situação, porque eu miro um algo maior, um alvo melhor no meu futuro. Então, eu estou nesse desconforto, é voluntário. Então, um exemplo, olha só, eu vou comer mais barato este mês, porque eu quero juntar um dinheirinho para ir no show no fim de mês. Ué. Então o desconforto daquele momento é voluntário em troca de algo maior. E aí, como você vê a responsabilidade sua com a sua promessa, como ela é ligada à disciplina. Não basta ser responsável um dia, você vai ter que ter a disciplina de ser constante na sua responsabilidade. Por isso que já é o tema da próxima aula. A vida recompensa quem escolhe carregar o fardo antes que ele seja imposto. Isso é um ponto também. Então, aqui, antes que a vida te ataque, antes que o problema te ataque, você deve atacar o problema. E você, em geral, vai ser recompensado por isso. Assuma suas responsabilidades. Pô, engravidou a menina? Vai lá, cara, assume o menino. Vai lá, registra, ficha o peãozinho no seu nome. Carregue o seu fardo antes que ele seja imposto. Você vai ser recompensado. Aquele que seria um problema pode virar uma boa relação. Você pode ter prazer no seu filho ao invés de ter desgosto. Imagina que triste é. E isso acontece entre os homens. Às vezes, para o filho inesperado, vira um problema tão grande, ou para um homem ou para a mulher, que aquilo que era uma recompensa acaba virando um fardo. Então, meu amigo, escolha carregar o seu fardo antes que ele seja imposto.
E essa ideia é a mesma coisa para o trabalho. Trabalho, quem queria nascer rico? Todo mundo queria ser herdeiro aí, ter rendimentos na conta, poder viver outro tipo de vida que não envolvesse a gente cumprir a profecia bíblica, que é deitar o nosso suor na terra para obter o pão. Quem não queria viver essa vida? Todos nós. Mas, já que tem que trabalhar, meu amigo, carrega o fardo, antes que ele seja imposto, faça tudo bem feito. A responsabilidade é a academia da alma. Então, seja bem musculoso aí com a sua responsabilidade, com o que a vida te cobrou dentro do seu papel de responsabilidade, tanto homem quanto mulher, para todos, viu? Isso aqui é para todos e também para você que é filho, você também tem suas responsabilidades. O último tópico, a responsabilidade gera liberdade, nunca o contrário. Liberdade sem responsabilidade vira caos. Já viu aquele negócio? Liberdade com responsabilidade? Pois é, muitos pais dizem isso para os filhos: estou te dando a chave do carro, mas com responsabilidade. E não tendo a responsabilidade diante da sua liberdade, vai virar um caos, pode virar até uma tragédia. O primeiro, você se prova capaz, depois o mundo te libera espaço. Aí volto no exemplo do motorista. Então, primeiro, cara, você vai provar ali que você é capaz de dirigir o carro ali, tirar da garagem, tocar no bairro, e depois seu pai vai te emprestar o carro. Primeiro você vai no seu serviço provar que você é capaz daquela atividade básica que te deram, e depois eles vão te promovendo, dando outras atividades. Então, o mundo vai te liberar o seu espaço assim que você provar que é capaz. E provar que é capaz tem a ver com responsabilidade e disciplina. O tema de hoje é responsabilidade, o tema a seguir é disciplina. E você vai somar esses dois na sua vida para provar que você é capaz de fazer o que você combina, o que você projeta, tanto para si quanto em combinado com outras pessoas ou terceiros, ou quando você também estiver liderando uma equipe. Isso é importante também. A verdadeira independência nasce depois da disciplina. Responsabilidade é o preço da entrada da liberdade adulta. Então, você quer ter a liberdade da vida adulta? Seja responsável. Assuma suas responsabilidades, assuma as consequências das suas responsabilidades, interaja de bom humor, interaja de bom grado com as suas responsabilidades, defenda elas quando for preciso defender, defenda a sua soberania pessoal. Faça tudo isso e você vai obter a verdadeira independência. E lembrando, ela nasce depois da disciplina, por isso que é o tema da aula a seguir. É um conjunto de aulas sobre desenvolvimento pessoal. A gente tem aqui na nossa página, no nosso canal, uma playlist, aulas para desenvolvimento pessoal. Olha só, tem vídeos aqui interessantes, como, por exemplo, pessoas se arrependeram de fazer tatuagens, por que não fazer conteúdo adulto, além também das minhas músicas autorais e os meus outros canais aqui, onde eu publico outros tipos de conteúdo. Muito grato pela sua audiência e até a próxima aula. Obrigado por ter assistido até o final. Considere se tornar membro do canal e ter acesso antecipado aos nossos vídeos, além de outros recursos exclusivos. Conheça o meu livro disponível na Amazon. A sua leitura é gratuita e a compra da versão impressa apoia financeiramente o canal. Participe comigo nesse vídeo comentando a sua opinião e lembre, aqui é um ponto de encontro. Até o próximo vídeo.